que, olha, com várias pessoas participando, com perguntas e com carinho também pela Núbia. Alguém colocou aqui para... Eu vi, quase esqueci do novo horário, a Maria Júlia... Chegou atrasada, mas chegou, quase esqueceu, hein, Maria Júlia? A Maria Conceição já, antes de 1h30, já estava prontinha. Obrigada também por estar conosco, viu? A Ana Vitória Albiero, junto com a gente também. Beijo para você, Aninha. A Pet Cris, a nossa querida Cris Anotti. Rita, que programa lindo. Esta música Estrelinha me faz lembrar da minha mãe. E eu tenho certeza que a gente lembra de todas as pessoas que marcaram nossa vida. Obrigada pelo carinho, viu? Obrigada. A Rafaela Nusa colocou aqui, boa tarde, pessoal, aguardando a Natácia. Chegou o momento, a Natácia já está aqui do meu lado e é por isso que eu quero já começar a nossa conversa, porque tem gente fazendo pergunta já para ela. A Natácia nem chegou, já tem gente fazendo pergunta. Natácia, você é muito bem-vinda. Que gostoso, muito obrigada. É um prazer estar aqui. E antes da gente começar a falar dos ambientes, já tem uma pessoa aqui que colocou, a Cris Anotti colocou assim, e hoje esta arquiteta, sou fã número 1, está no programa com este tema que nos motiva muito. Pede para ela falar um pouco das mudanças do ambiente através de espelhos. Um beijo. Que legal, vamos falar sobre isso sim. A gente pode começar então falando sobre isso. Podemos começar com o espelho? Claro. Espelho muda muita coisa no ambiente? Espelho transforma o ambiente, né? Tanto pela reflexão, então a gente consegue aí ter uma amplitude no espaço, né? Quanto para essa parte decorativa. Então a gente consegue pensar em uma peça que compõe ali esteticamente, né? E a gente consegue pensar em diferentes tipos ali de molduras e formatos para esse modelo de espelho. Então a gente tem visto muitos espelhos mais orgânicos, que são aqueles bem arredondados, né? Não são formas mais completamente simétricas. E isso é muito legal porque a gente consegue usar essa mesma peça, né? Esse mesmo espelho em diferentes posições e em diferentes ambientes. E é necessário, porque eu vejo hoje o uso de espelhos, inclusive, sem molduras. O que é legal, o que é mais atual, com moldura ou sem moldura? A gente tem visto muito das duas formas. Os espelhos sem moldura, é muito legal que a gente consegue fazer uma iluminação indireta atrás dele. Com LED? Né? Com LED, exatamente. Um perfil de LED, né, fixado atrás do espelho. E aí a gente tem essa iluminação indireta e se transforma em uma peça decorativa, né? E a gente tem visto muito a volta do uso das molduras, inclusive de madeira. Né? Então, tanto molduras mais metálicas, assim, que a gente costuma trabalhar com serralheria, quanto essas peças com moldura em madeira. A gente tem visto das duas formas. Olha, e tem mais perguntas, mais participações aqui, mas antes de achar aqui as participações, graças a Deus, tem muita gente aqui conosco, elogiando os nossos músicos, na cozinha também. A Mágico Emerson com a gente, colocou boa tarde, Rita, que Deus abençoe esse novo horário. Parabéns também ao Pedro Vitor e Mariana. Já comecei a segui-los. Um grande abraço, meu e da Andréia. Olha, tomara que vocês hoje tenham muitas pessoas seguindo vocês, cada vez mais. A Larissa Oliveira colocou que orgulho dessa minha dupla favorita, ansiosa pelo lançamento da música Superação de Fachada na sexta-feira. E meu marido hoje está aqui, conseguiu, por causa do horário, está mais cedo e conseguiu estar comigo. E já estou curtindo Pedro Vitor e Mariana. Legal, é isso aí, Bê. Isso mesmo, fazer lição de casa. Brincando com ele. Tinha mais uma pergunta, Natácia, mas para a gente não ficar... tá aqui, olha. Depois eu vejo, a gente faz. Vamos entrar no assunto que você se preparou para trazer para nós? Mudar um ambiente, a gente pensa assim, tem que quebrar a parede, vai gastar muito, tem que trocar todos os móveis, tem que pintar, tem que fazer um monte de coisa. Não tenho dinheiro, deixa para outro dia. Muita gente protela porque acha que vai gastar demais. Mas com pequenas mudanças é possível transformar o ambiente? Sim, com mudanças pontuais a gente consegue realmente trazer uma nova carinha, né, para esse espaço, principalmente nos espaços residenciais. Então é legal a gente se atentar, né, a alguns pontos. Então eu sempre gosto de trazer a reflexão de que qual é o uso do ambiente e qual a intenção desse ambiente. E aí a partir disso a gente consegue começar a pensar nessas transformações.
Essa imagem que nós estamos disponibilizando para os nossos telespectadores, amigos e amigas, o que ele traz para nós como mensagem? Então, essa imagem é um projeto autoral, né? E aí a gente tem, então, antes, né, do projeto, então as paredes eram todas brancas, a gente tinha um espelho ali retangular, a falta, né, de iluminação. E aí, depois do projeto arquitetônico, então a gente transformou, né, esse espaço com um espelho arredondado, a instalação dele foi feita com uma alça, então isso é uma ideia muito bacana que a gente consegue trazer para dentro de casa também. Não precisa necessariamente ser o espelho de um lavabo, ele pode ser o espelho do banheiro social da casa. Legal! Né? A gente faz a instalação de um pendente, né? E aí consegue pendurar o espelho ali, então isso já transforma o ambiente. Né? E aí, nesse caso, a gente também trabalhou com cores, então entrou essa parte de pintura. Precisou mudar o piso também? Mas não, o piso é o mesmo, é a iluminação da foto que olha que legal, faz com olha que pareça. Só. Eu pensei que vocês tinham mudado o piso. Não, que o piso é mais claro, o piso é exatamente o mesmo. A gente fez pintura, a instalação do espelho, a decoração ali, né, ao lado da bancada, uma marcenaria embaixo dessa bancada que também foi mantida. E aí, mais aqui à frente, esse detalhe do espelho com a iluminação em cima também foi uma alteração que a gente trouxe para esse espaço. Justamente para trazer um pouco mais de amplitude, né? E trazer essa iluminação como uma peça decorativa também. Gostei. Vamos para mais uma imagem e a gente aproveita o conhecimento da Natácia para nos explicar. Então, aqui a gente pode falar um pouco sobre decoração também, né? Nessas prateleiras a gente optou por trazer algumas peças funcionais, então um porta-retrato que remete ali a algum momento, né? A gente consegue inserir essas fotos e memórias no ambiente e também outros elementos decorativos que ajudam a compor o espaço e também a trazer personalidade, né? Adicionando cor e principalmente essas preferências, né, de cada pessoa, né, de cada família. Aqui ao lado uma imagem um pouco mais do zoom, né, da bancada anterior. Então, com o espelho redondo que você falou. Com o espelho redondo, legal. Isso. E pelo espelho a gente vê o reflexo do que no ambiente depois, isso. Que são as luzes. Gostei disso. Exatamente. Ou seja, está refletindo o exterior do banheiro. Legal. Então o espelho tem essa característica de amplitude, né, e de reflexão. E aqui também, esse vaso decorativo, né, são folhas secas, desidratadas. Então isso é muito legal, que é um arranjo que você consegue fazer durar por bastante tempo, né? Gostei. Tem mais uma imagem? Então aqui também, né, essa parte decorativa, o vaso de planta também é algo que a gente consegue trazer para dentro da decoração. Nessa parte dos vasos, é legal a gente pensar também que a gente consegue compor, de repente, mais de um vaso de diferentes alturas, trabalhar também com as texturas, né? Um vaso diferente do outro. Tudo isso muda o ambiente sem que a gente precise de uma grande reforma. Ou seja, são pequenos detalhes. São pequenos detalhes. E olha, você não sei que ambiente você quer mudar na sua casa. Algumas pessoas até colocaram aqui... Peraí, deixa eu ver. Eu começo a ver aqui, olha, a Carmen Lúcia Boing, ela colocou: Rita e querida equipe, que conversa maravilhosa. Eu preciso mesmo de dicas para home, né, sala. Como combinar? Com os móveis ou com a cor do piso? Gostaria de dicas para fazer home de TV. Legal. A gente... Todo ambiente harmônico, a gente precisa de repetição. Vamos fazer o seguinte, a gente pode responder no próximo bloco? Claro. Porque aí você dá a resposta completa. Então nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Maria Conceição. Gente, a Carmen Lúcia fez a pergunta sobre uma sala de TV, né? Então nós vamos responder agora na companhia da Natácia Kneub, que está aqui junto com a gente, arquiteta e urbanista. E qual dica você nos dá para uma sala de TV?
Então, a sala de TV, ela tem um uso específico, né? Assistir a TV. Então, a gente precisa pensar nesse ambiente, na iluminação, para que seja uma iluminação aconchegante, né? Para que a gente consiga assistir a TV sem nenhuma luz ofuscando ali o nosso rosto, o nosso olhar. Então, essa é uma dica legal, trabalhar com peças de iluminação soltas. Então, luminárias de piso ou abajur já são suficientes para a gente conseguir ali iluminar esse espaço para esse uso. Ela tinha perguntado se o legal é combinar com o piso ou com os móveis, né? Para a gente ter uma harmonia no ambiente, a gente precisa trabalhar com repetição. Então, ela pode escolher se ela prefere trabalhar com um tom mais próximo do piso ou dos móveis. Eu sugiro que seja dos móveis, porque é algo que fica mais na linha do nosso olhar, da nossa visão. Então, ela pode pensar em quadros decorativos, para compor junto com o sofá, por exemplo, ou com o móvel de apoio da TV. Vasos de planta são muito bem-vindos também para dentro desse espaço, tanto planta natural quanto essas plantas secas, né, desidratadas. Então, são arranjos que durariam bastante tempo. Ou flores permanentes. Flores permanentes, sim. A gente consegue pensar em uma mesa de centro para servir como apoio para a hora que você está assistindo TV. Tem um copo ali de água, de suco, né, uma pipoca para assistir um filme. Então, uma mesa de centro ou lateral também ajuda nessa composição. Nesse caso, por exemplo, se for uma sala um pouco maior, caberia uma mesa de centro ou mesas laterais. No caso de ser, por exemplo, um apartamento, um dos quartos foi transformado em sala de TV. Aí o espaço fica um pouco menor. Aí somente os apoios laterais? Aí o ideal é que os apoios sejam laterais e tem muitos modelos de mesa que a gente consegue quase que encaixar assim no sofá, né? Que o pezinho da mesa no meio é vazado, então a gente consegue encaixar no sofá, porque enquanto você está usando o sofá, você tem a mesa de apoio, quando não, você consegue afastar isso. Então essa é uma dica muito legal também, porque todos os móveis que são mais soltos, a gente tem uma quantidade maior de usos. Então essa mesinha a gente usa ali na sala de TV, de repente a gente está recebendo na sala de jantar, leva para a sala de jantar, ela serve como um apoio de buffet, então a gente consegue transformar realmente, né, os ambientes com essas peças soltas. Então o ideal é combinar com o sofá. O ideal é combinar com o sofá. Legal. E ela colocou aqui assim, no complemento da pergunta dela, se puder compartilhar, orientar, agradeço muito. Que Deus cumule de bênçãos e graças. Olha que gostoso. Amém. A gente gosta disso. Mas ela trouxe algumas outras fotos para nos dar ideia do que podemos fazer de maneira sutil, mas que vai fazer uma grande transformação. Bora para a próxima imagem. Então aqui a gente tem, né, um ambiente bem mais neutro, com esse quadro coloridão, então um quadro abstrato, né? Nesse caso, então, a gente percebe que todo o ambiente foi pensado de uma forma neutra e o quadro é o ponto de destaque. Então, ele transforma o ambiente sem que a gente precise de grandes alterações, né? Na imagem do lado, a gente percebe que os tons do quadro já puxam ali para esse rack, essa mesinha de centro. Então, também existe essa repetição, né, das cores. Isso torna o ambiente mais harmônico? Isso torna mais harmônico, mais agradável, e a gente cria uma unidade de linguagem, que é realmente essa repetição de tons, de formas, de materiais. Caso a pessoa, sei lá, quisesse colocar uma almofada ali, como tudo está clean, somente o destaque dos quadros e elementos pontuais, o que colocaríamos na foto mais colorida ou na outra? Que tom de almofada poderia ser colocado? No quadro mais colorido, a gente poderia trazer os tons de azul, que são a repetição do quadro, os tons de azul, de rosa, terracota. Encaixariam perfeitamente ali, o terracota que é um alaranjado, né? Na imagem ao lado mais neutra, a gente poderia trabalhar tanto com o marrom, quanto com terracota e verde, que eu imagino que são cores que se repetem ali. Mas caso a gente queira adicionar um pouco mais de cor e transformar essas almofadas em pontos de destaque, a gente poderia puxar o rosé, que é um tom super neutro, né, harmônico e que compõe bem vários ambientes. Perfeito. Vamos para a próxima imagem?
Então aqui também, né, a gente tem essa composição dos quadros que remetem realmente aos tons do ambiente. Então eles não têm um grande destaque, eles arrematam. Né? E a decoração também aqui, os vasos, né? Pensando em tons mais neutros, porque aí a gente consegue replicar, mesmo que o ambiente já tenha um sofá colorido ou algum outro elemento de destaque. Perfeito. Próxima imagem. Então aqui os espelhos, né? Voltando um pouquinho do que a gente comentou, né? Dos espelhos, eles são irregulares, né? Cada um tem um tamanho e mais ou menos um formato, e juntos eles formam essa composição, mas eles poderiam ser usados separados também. Então, por exemplo, esses espelhos poderiam estar numa circulação, usados juntos, ou eles poderiam estar acima de um aparador, usados separados, em um lavabo, né? A gente consegue pensar nessa composição de uma forma mais livre, sem que fique muito engessado, né? Nessa parte não existe muito certo e errado. A gente precisa ir transformando em algo harmônico mesmo. Então, tanto com relação à proporção, ao tamanho e aos diferentes usos. Perfeito. Do lado tem dois vasos lindos. Lindos, né? E também se combinam, né? São diferentes e se combinam. E esse ambiente? Então aqui uma outra proposta desse espelho mais irregular também, né, em formato orgânico. Aqui esse espelho a gente conseguiria usar tanto ele assim na vertical, para ser um espelho de corpo, né? Quanto usar ele acima de um sofá na horizontal. Então imagina ele compondo, né, com um sofá no sentido contrário, no sentido horizontal. Já é um novo uso para essa mesma peça. É legal a gente pensar que para dentro de casa é bacana a gente trazer essas peças que a gente consegue ir mudando de ambiente também. Perfeito. Tem aqui a pergunta da Rafaela Rusa, colocou assim: Natácia, que tipos de texturas e cores de materiais trazem a sensação de aconchego para a casa? Ah, legal. Então as texturas são sempre as texturas que remetem ao natural, para a gente buscar aconchego. Então, madeira, texturas um pouco mais rugosas, né? Então, se a gente falar de tecido, a gente pode pensar em um linho, que é um pouco mais aconchegante. A presença realmente das plantas traz esse aconchego, e a iluminação indireta. Eu acho que são vários itens que a gente consegue arrematar em um ambiente mais aconchegante. E olha, eu só vou agradecer aqui a participação. Não vamos conseguir fazer todas as perguntas, mas tem mais uma que a gente encerra com ela. Como que pode transformar cores em uma parede? Em destaque num quarto? Mais colorido, que pode combinar com as decorações? Tá. É legal a gente pensar, então, que tons tem nessa decoração. Desculpe, é a Ana Vitória Albiero que fez a pergunta. Tá, para a gente poder repetir, mas para quarto, os melhores tons são verde, que é um tom super aconchegante, né, e remete também a essa ideia da natureza e tranquilidade. Azul é um ótimo ambiente para dormitório, e os tons de rosa também, os rosas mais claros, que remete a algo mais romântico, um pouco mais feminino, intimista. Então, são 3 tons que são excelentes para dormitório. E nós agradecemos aqui a participação da Natácia Kneubel, que é arquiteta urbanista, deu várias dicas para nós, deu ideias mostrando fotos, e eu espero que todas as pessoas comecem a pensar nos seus ambientes com carinho, pensando, dá para mudar poucas coisas e gastar menos. Obrigada, Natácia. Obrigada, foi um prazer.